O plenário retira da reforma política regras sobre mandatos para tribunais superiores e percentual fixo para fundo de campanha. Comissão especial decide pelo fim das coligações partidárias já nas eleições do próximo ano. E esta edição destaca também: o projeto quer autorizar licença provisória para quem tem pressa em abrir a própria empresa, mas sofre com a burocracia. E quem está bem acima do peso pode ganhar um aliado na defesa dos direitos e contra a discriminação: o Estatuto da Pessoa com Obesidade. Em Brasília, 2h23. O Jornal da Câmara começa agora. O plenário começou a analisar vários pontos da reforma política, mas só avança até o ponto de excluir 2 itens: a definição de um mandato para ocupantes de tribunais superiores e de um índice para a composição do fundo de campanha eleitoral. Primeiro, foram 2 horas para decidir como a proposta de reforma política seria votada, se inteira ou em partes. Até a ordem de votação dos itens era polêmica. Percebo bem, senhor presidente, tem a compreensão que a ordem dos fatores, nesse caso, altera o produto. Nós entendemos que a discussão do fundo é uma discussão preliminar. Nós votaremos primeiro, e há um requerimento de inversão de preferência, a retirada do texto do 0,5% da receita corrente líquida que dá embasamento financeiro para o fundo. Esse é fato, acordo geral que foi feito aqui. Na segunda votação é que se encontra a divergência. O deputado Arthur Lira propõe votar em primeiro lugar o sistema eleitoral, o distritão e o distrital misto, certo? E nós propomos votar em segundo lugar as questões relativas ao financiamento eleitoral. Começar pelo distritão tem a ver com condicionante para o voto seguinte: se não passa o distritão, uma parte do plenário vai votar contra o fundo. Então é um jogo que eu não diria de chantagens, mas de pesos e contrapesos não explicitados. Nós entendemos que o que está sendo proposto não terá voto suficiente, os 308 votos, para ser aprovado. Por isso, nós não concordamos com esse requerimento que fatia, que parcela o que está sendo apresentado. Esta PEC vai acabar lá no Supremo e eles vão resolver todas essas questões lá. Mais uma vez, o Supremo vai decidir por este Congresso. Depois de os deputados decidirem votar a proposta em partes, foi a hora de decidir sobre a criação de mandatos de até 10 anos para membros dos tribunais de justiça e de contas. Isso deveria ou não fazer parte da reforma política? Não é possível um ministro ser indicado com 45 anos e ficar durante longos 35 anos ocupando a cúpula das mais altas cortes desse país. O ideal seria que retirássemos do texto esse trecho, se transformasse em proposição autônoma, que é isso que estamos solicitando de acordo com o regimento, e essa proposição autônoma seria tratada na arena adequada dessa casa, que é a comissão especial. O assunto acabou sendo retirado e agora é uma outra proposta independente. Outro trecho retirado foi a reserva de 0,5% do orçamento federal para financiar campanhas em anos eleitorais. Todos os partidos concordaram com essa retirada. De fato, é um escárnio. É quase obscena essa proposta de 3 bilhões e 600 milhões, quando as universidades estão praticamente declarando o fechamento das suas atividades, o desemprego com 14 milhões de brasileiros à míngua, e nós aqui tentando, especulando a possibilidade de criar mais um fundo para financiamento da política. Nós somos contra. Nós queremos, na verdade, não só
retirar o 0,5, como também não permitir a criação do fundo, de uma forma que está embutida aí, na hora que você vota a exclusão da alíquota, a criação do fundo. Nós não queremos essa alíquota e não queremos também o fundo. Um fundo público de valor baixo é importante para uma democracia saudável. Outros países do mundo fazem isto e tem inclusive muito mais recurso que sobra para a saúde e para a educação, porque com um financiamento republicano de baixos valores de pessoas físicas. A votação dos principais pontos desta proposta de reforma política, a criação de um fundo público para financiar campanhas eleitorais e a mudança na forma de eleger deputados, acabou ficando para a semana que vem. Esses assuntos ainda dividem os deputados. O que acabou entrando em pauta foi a medida provisória 777, que cria uma nova taxa de juros para financiamentos do BNDES. A nova taxa, na prática, vai ser mais alta que a atual, e isso é encarado de formas diferentes pelo governo e pela oposição. Se houver, como propõe essa medida provisória, a ampliação, deputado Pompeu, da taxa de juros do BNDES, que hoje está em torno de 7% ao ano, para uma taxa que vá de 9% a 9,5% ao ano, está claro, está na cara que as empresas brasileiras vão ficar completamente dependentes dos bancos privados nacionais e principalmente internacionais. Isso é muito ruim para o Brasil. O objetivo principal dessa medida provisória é fazer aquilo que todos aqui, todos os dias reclamam, é garantir a redução da taxa de juros Selic para o conjunto da sociedade, porque esse será o impacto previsto por essa medida provisória. É garantir também, sim, o equilíbrio fiscal, porque o subsídio fez com que a economia do Brasil, o equilíbrio fiscal fosse perdido ao longo do tempo. A medida provisória acabou não sendo votada e segue na pauta do plenário. Se não for aprovada pela Câmara e pelo Senado em 15 dias, perde a validade. Um grupo de 108 deputados de diversos partidos lançou um manifesto pelo Brasil. Os parlamentares se declararam independentes do governo e da oposição e disseram que vão buscar novos caminhos para garantir a governabilidade e o fortalecimento da democracia. Todos os nossos esforços serão voltados para o crescimento da economia, geração de emprego e renda para os brasileiros. Somos contrários ao presidencialismo de coalizão, por entendermos ser ele a fonte de sucessivas crises políticas e institucionais que o país vivencia nas últimas décadas, sem exceção a nenhum governo. Nós que estamos aqui queremos, nessa reforma política, discutir e vamos votar maciçamente na nossa orientação, nas nossas conversas, naquilo que interessa à sociedade. Por exemplo, a cláusula de desempenho, ela pacifica todos nós, então nós vamos votar favorável. Outras questões, alguns vão acompanhar partido, outros não. Mas no questão do fundo, por exemplo, que todos nós aqui somos contrários. Não vamos votar a questão de criar essa aberração de tirar dinheiro de orçamento para criar um fundo eleitoral, sendo que isso, com tanto desperdício de dinheiro que nós estamos vendo nos fundos partidários existentes. E foi aprovada na comissão especial a proposta que acaba com as coligações partidárias nas eleições proporcionais. O texto também estabelece a cláusula de desempenho para acesso dos partidos ao fundo partidário e tempo de rádio e TV. Depois de semanas de impasse, foi aprovada na comissão especial a proposta que proíbe as coligações entre os partidos nas eleições proporcionais. O texto da relatora previa a aplicação da medida apenas nas eleições de 2020, mas a maioria votou para que a restrição valesse já nas eleições do ano que vem. O objetivo é reduzir o número de partidos. Foi o primeiro grande serviço que uma comissão da reforma eleitoral prestou ao Brasil. Se isso for aprovado no plenário e no Senado, já em 2018, uns 15 partidos do Brasil acabam.
em 19 vai acabar essa farra de partido aqui no Brasil. Desde 1982, o número de partidos no Brasil cresceu 7 vezes. A proposta estabelece também uma cláusula de desempenho para que os partidos tenham acesso aos recursos do fundo partidário e ao tempo de rádio e TV para propaganda gratuita. A PEC prevê que os partidos precisam alcançar 3% dos votos válidos distribuídos por 9 estados para ter acesso ao fundo partidário e ao tempo de TV. Se elegerem 18 deputados em 9 estados, os partidos também cumpririam a regra, independente do número de votos alcançados. Essa medida valeria a partir da eleição de 2030. Haveria uma regra de transição que valeria a partir das eleições do ano que vem, quando o limite seria 1,5% dos votos válidos ou eleição de 9 deputados. Para se ter uma ideia da dificuldade imposta, 1,5% dos votos válidos nas eleições de 2014 representaram 1.600.000 votos. Os partidos que não cumprirem a cláusula de desempenho poderão formar federações partidárias desde que mantenham atuação conjunta nos 4 anos seguintes e em todo o país. O texto, porém, flexibiliza essa regra, permitindo variações estaduais dessas federações. Mas, além disso, tem a tal subfederação. Havia um destaque que, infelizmente, foi retirado, e a subfederação simplesmente é a autorização, está escrito no texto, para fins eleitorais, da coligação nos estados e no Distrito Federal, independente da federação nacional, que é uma alternativa à coligação, de fato, mais duradoura, mais substantiva. Então, o que um princípio anuncia, o outro anula. Não é como era na época da coligação, que se faz e desfaz apenas em função do objetivo eleitoral. As subfederações estão enquadradas na federação, terão o mesmo funcionamento parlamentar. A possibilidade de criar uma subfederação é apenas para considerar a realidade política brasileira, que é muito diversa. Você tem realidades muito distintas. Tem partidos que praticamente inexistem em alguns estados. Portanto, é necessário, reconhecendo as particularidades, criar esse mecanismo. A relatora manifestou confiança na aprovação do texto também pelos plenários da Câmara e do Senado. Há uma necessidade de primarmos pela nossa responsabilidade pública, em darmos essa satisfação à sociedade brasileira. Talvez não seja, como eu falei, a reforma ideal, mas atualmente, diante dos quadros do que existe hoje na casa, é a reforma possível. E o mais importante é a nossa responsabilidade em darmos à sociedade brasileira essa satisfação com esta reforma, que já é sim uma reforma substancial, tratando de representatividade e da desoneração dos cofres públicos com diminuição dos gastos. A proposta já havia sido aprovada pelo Senado, mas como foi alterada aqui na Câmara, terá que voltar para a análise dos senadores. Se confirmada pelos plenários das duas casas, as mudanças valerão para as eleições do ano que vem. Os detalhes da reforma política são discutidos em uma comissão especial que se reuniu nesta quarta-feira na expectativa de votar um relatório, o que não aconteceu por causa do início dos trabalhos no plenário. Essa é a 6ª versão do relatório e com novidades. Candidaturas de prefeito, governador e presidente deverão ter pelo menos uma mulher. Por exemplo, se o candidato a governador for homem, o vice deverá ser mulher. Mas o ponto mais disputado dessas regras é a divisão dos recursos públicos. Do total de recursos do Fundo de Financiamento para a Democracia, 50% vão ser dedicados para as campanhas de presidente, governador ou senador. 30% para as eleições de deputado federal e 20% para o cargo de deputado estadual ou distrital. Com um detalhe, se, por exemplo, o partido não lançar candidato para um desses cargos, poderá remanejar até 20% do total, mas sempre com limite máximo, o teto de campanha. Para presidente, o valor máximo será de R$ 150 milhões. Nas de governador, o valor varia de acordo com o tamanho do estado, indo de R$ 7 milhões até 30 milhões. Quanto maior o estado, mais recursos. Senador vai de 3 milhões a 8 milhões. Deputado federal, o limite vai ser de R$ 2,5 milhões. A grande dúvida é como os partidos dividem os recursos do fundo. Quem fica com mais? Qual critério vai ser usado? Pela proposta, a maior fatia vai para quem tiver mais votos e mais parlamentares no Congresso. Contam deputados e senadores. O problema é que essa decisão pode direcionar mais recursos para um ou outro partido. Um partido como o PSDC, por exemplo, que não tem um deputado nessa casa, vai receber R$ 10 milhões. Então, você tem uma distribuição que beneficia
os grandes somente e os partidos sem representação. Então, acho que tinha que ser um critério mais justo. A deputada Laura Carneiro avisa: o fundo ainda depende da aprovação do plenário. Ou seja, ele pode acabar nem existindo. Mas se existir, ela defende que fique como foi combinado. Foi um acordo entre todos os partidos que agora, eventualmente, tem uma nova mudança. Mas foi feito, o deputado Vicente fez exatamente o que acordou. Um grupo de propostas analisadas em conjunto aqui na Câmara pode mudar a forma como são autorizados os empreendimentos agropecuários ou de obras como rodovias. A necessidade de licenciamento ambiental pode cair ou ser bastante reduzida. É um debate que coloca, de um lado, o excesso de burocracia e, de outro, o cuidado com o meio ambiente. Quem quer desenvolver atividades agropecuárias ou fazer obras de infraestrutura precisa ter licença dos órgãos de proteção ao meio ambiente. Conseguir a autorização costuma ser complicado e levar muito tempo. 20 propostas para simplificar o processo estão sendo analisadas em conjunto pela Câmara. A primeira é de 2004. Na Comissão de Finanças e Tributação, o relatório apresentado no início de agosto pelo deputado Mauro Pereira, do PMDB do Rio Grande do Sul, prevê, por exemplo, que a atividade agropecuária não vai mais precisar de licença, desde que o imóvel seja regular ou esteja em processo de regularização. Rodovias e ferrovias não vão mais precisar de licença de operação no final das obras. Vai bastar a licença de instalação concedida antes do início do projeto. O estudo de impacto ambiental fica dispensado para empreendimentos considerados mais simples. Diminui a possibilidade de suspender uma licença quando o empreendimento descumprir as condições estabelecidas. E os estados passam a definir o rito do licenciamento. Hoje, eles precisam seguir parâmetros dos órgãos federais. Os órgãos que cuidam do licenciamento concordam em reunir as regras numa lei única e mais simples. Mas, num parecer enviado à Câmara, o IBAMA diz que, do jeito que está, o relatório tem problemas e gera insegurança. Nessa quarta-feira, a reunião prevista para votar o texto foi adiada para tentar um acordo. Nós conseguimos evitar a aprovação de um texto muito ruim, muito desequilibrado, que colocaria em risco todo o patrimônio genético, toda a biodiversidade brasileira, com o fim do licenciamento ambiental. Nós queremos um acordo que consiga equilibrar essas duas coisas, preservação do meio ambiente e desenvolvimento econômico com geração de emprego e renda. Eu me sinto muito esperançoso com esse processo. Eu acho que tem grandes chances de chegar a esse acordo, sabendo que quarta-feira que vem, independente se houver ou não consenso ou fazer novas reuniões, vai ser a votação desse projeto aqui na comissão. Já na área dos demais empreendimentos, um projeto de lei quer simplificar o registro de novas empresas, autorizando uma licença provisória. A proposta já foi aprovada pelo Senado e por 2 comissões aqui da Câmara. A Andréia montou uma escola de corte e costura. Ela iniciou o negócio na categoria mais simples, como microempreendedor individual. Mas o crescimento do ateliê mudou o status da Andréia para microempresária. Esse novo registro não foi tão rápido. O que demorou mais foi o licenciamento, que demorou aproximadamente uns 6 a 7 meses. Nesses trâmites de procurar, de ir atrás de documento, de ir em cartório. Tem uma série de trâmites que a gente tem que fazer, que esses trâmites é que demoraram um pouco para tirar o licenciamento. A sorte da Andréia é que a empresa já estava funcionando enquanto ela cuidava da papelada. Mas quase sempre o novo empreendedor tem que esperar sair o registro, o que significa perder dinheiro. Uma proposta em análise na Câmara quer permitir que o empresário, ao abrir um novo empreendimento, obtenha uma licença provisória para fazer o negócio andar enquanto não sai o registro definitivo. Isso deve valer para empresas de baixo grau de risco, como as que não causam danos ao meio ambiente. Pelo projeto de lei, quem registrar um novo CNPJ junto à Receita Federal fica dispensado de fazer outros cadastros municipais, estaduais e até na Previdência Social. Esta secretaria assumiria o CNPJ e simplificaria para qualquer procedimento, não só da gestão empresarial, mas também para os outros cadastros que o empresário ou a empresa, digamos, se obrigue a prestar contas, a cumprir uma obrigação. Vai simplificar o sistema
o sistema cadastral, inclusive, e vai permitir, digamos que, tanto para instalar uma empresa, o que é bom para a economia, quanto numa eventual falência para desinstalar, facilitar a vida. Para este professor de economia da Universidade de Brasília, a simplificação estimula novos empreendimentos e acaba com a diferença de exigências entre os estados. Segundo o economista, alguns governos estaduais dificultam mais a abertura de empresas. Ele diz que, em geral, a autorização para o funcionamento de novos empreendimentos no Brasil demora muito. É uma mudança extraordinária. Porque hoje você está mais ou menos jogando dentro da mesma cesta empreendimentos de altíssimo risco com empreendimento de baixo risco do ponto de vista da sociedade, do meio ambiente, de uma série de preocupações que a sociedade brasileira tem. Ao inverter isso, você permite que os de baixo risco comecem com uma certa rapidez e não vai demorar muito já atuando para conseguir a licença definitiva. O país que já tem o Estatuto para a Criança, o Adolescente e a Juventude pode ter mais um conjunto de dispositivos legais para amparar os direitos de um segmento da sociedade, o Estatuto da Pessoa com Obesidade. A proposta já passou pela Comissão de Desenvolvimento Urbano. 1/5 da população brasileira é obesa, segundo dados do Ministério da Saúde. Além dos problemas de saúde, quem sofre com excesso de peso também enfrenta preconceitos. Flávio já viveu essa experiência e acabou se tornando endocrinologista. Se sente o olhar discriminatório das pessoas na rua, e principalmente do ponto de vista social também, né? De pessoas terem vergonha, de não estarem com você, de você não conseguir o que você quer. Então as pessoas com obesidade, elas tendem a ganhar menos, a serem menos contratadas, a realizarem menos networking, tá? E terem menos sucesso na vida profissional. Um projeto de lei aprovado na Comissão de Desenvolvimento Urbano da Câmara cria o Estatuto da Pessoa com Obesidade. O texto prevê acesso integral ao SUS, por exemplo, com fornecimento gratuito de medicamentos, especialmente os de uso continuado, e programas de reeducação alimentar. A proposta também proíbe a discriminação do obeso nos planos de saúde, com a cobrança de valores diferenciados em razão do peso. Você cria garantias e direitos para o obeso e para o Estado em todas as áreas, seja na saúde, seja no transporte, seja na habitação. Habitação, por exemplo, não faz sentido que um obeso mórbido, num plano de Minha Casa Minha Vida, more no 5º andar. Ele tem que morar no 1º andar. E assim são detalhes que à primeira vista parecem irrisórios, mas que são muito importantes na vida de uma pessoa que tem uma doença que é a obesidade. Para esta endocrinologista, as ações são importantes para garantir qualidade de vida, mas algumas garantias deveriam ser direcionadas apenas aos pacientes com um grau mais avançado de obesidade. O paciente ele pode obter benefícios secundários com sua condição e acabar por perpetuar a sua condição, que é justamente o que a gente quer combater, né? Que diminua a obesidade para que diminua as doenças associadas com a obesidade. O projeto ainda vai ser analisado pelas comissões de Seguridade Social e Família e de Constituição e Justiça. E esta edição termina aqui. Para rever nossas reportagens, é só acessar a nossa página na internet. Para você, uma boa noite. Tchau.